Olá, meu nome é Naime, faço parte desse projeto Correlatos Neurais do Desenvolvimento de Habilidade de Linguagem Oral e Escrita em Crianças em Desenvolvimento Atípico, sob a orientação das professoras Maria Tereza Carta de Goulart e Caterina Lukasova. Neste estudo, nós buscamos avaliar o desenvolvimento das funções executivas, em especial da memória de trabalho, em crianças, uma vez que esse desenvolvimento é importante preditor no sucesso da alfabetização, pois relaciona-se com o desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, da linguagem. Esses elementos eles podem ser analisados utilizando testes neuropsicológicos, entre os quais a tarefa de extensão, que são as tarefas de SPAN, são muito utilizados para medir a capacidade de memória de trabalho, e os correlatos neurais desses elementos, por sua vez, podem ser investigados por meio de técnicas de neuroimagem, como o FNIRS, uma ferramenta que registra as respostas do nível de oxigênio no sangue relacionado com a atividade cerebral, utilizando a emissão e a captação de luz infravermelha. Então, como objetivos, nós tínhamos comparar transversalmente o desenvolvimento cognitivo típico com ênfase em medidas neuropsicológicas nessas crianças que seriam de 2º ao 5º ano, e além disso também caracterizar as mudanças na organização funcional da atividade neural também ao longo da progressão escolar, por meio do FNIRS durante uma tarefa de extensão que seria o SPAN de dígitos. E aí, de forma geral, pretendíamos então propor um modelo explicativo de desenvolvimento típico que possa ser utilizado como base para analisar, por exemplo, casos de atraso na alfabetização. A metodologia foi dividida então em 2 partes, uma avaliação neuropsicológica e uma avaliação com FNIRS. Para fazer esse estudo, a gente contou com a parceria de uma escola pública em Santo André, que foi a Escola Municipal Odilo Costa Filho. Para a avaliação neuropsicológica, foi utilizada uma bateria de testes que avalia linguagem, funções executivas, processamento auditivo, visual e motor. Foram mais de 20 testes, estão descritos aqui nessa tabela, e eles foram aplicados em 2 sessões de aproximadamente 45 minutos cada uma, na própria escola. Para a avaliação com FNIRS, foi colocada uma touca com 28 canais, 8 emissores e 15 detectores sobre o lobo frontal do participante. Ficava sentada de frente para uma tela de computador, equipado com fones de ouvido. Foi então realizada a tarefa de SPAN de dígitos, na ordem direta e na ordem inversa. Para a ordem direta, o participante observava a tela do computador e, quando aparecia uma cruz vermelha, devia prestar atenção, porque ia ouvir uma gravação de uma sequência numérica. Quando aparecia uma cruz verde, ele devia repetir a mesma sequência que ele escutou, da mesma forma, na mesma ordem. E aí haviam ainda momentos de pausa, são representados por uma cruz branca, onde o participante devia apenas fixar o olhar. Para a ordem inversa, seguia-se esse mesmo modelo, porém o participante, na hora de repetir a sequência, devia repetir de trás para frente o que ele ouviu, na ordem contrária. Então, como resultado, para a avaliação neuropsicológica, nós tivemos que 70% dos testes apresentaram p-valor significativo para a comparação entre os anos, que foi feita através do teste de Cruz-Cavalo. Eu trouxe aqui os gráficos de 2 testes cujo efeito de série foi mais visível. Temos primeiro a leitura de palavras, em que é possível observar o aumento dos acertos e a diminuição do tempo de leitura ao longo dos anos. E tem aqui também o teste de leitura de pseudopalavras, em que também observamos o mesmo comportamento de escada, que vai estar relacionado então com o aumento do desempenho ao longo dos anos. Esses dados correspondem a medidas de 97 participantes, sendo 22 do 2º ano, 22 do 3º, 24 do 4º e 29 do 5º. Para o FNIRS, do total de crianças que avaliamos, obtivemos os dados de apenas 75, pois uma parte dos registros estava corrompida. Para fins de análise estatística, nós agrupamos o 2º e 3º anos e o 4º e 5º ano, pois o 3º e o 4º anos isoladamente tinham poucos participantes. Então nós tivemos um grupo de crianças mais novas com 32 crianças e um grupo de crianças mais velhas com 43. E aí, fazendo um teste de Mann-Whitney para as médias dos SPANs, que são a máxima sequência de números que se conseguiu repetir na tarefa, nós observamos que há diferença entre os valores, tendo as crianças mais novas um SPAN próximo a 2 e as mais velhas um SPAN próximo a 3. Falando agora sobre as atividades neurais, foram feitas correlações utilizando os betas, que são coeficientes que indicam a intensidade e direção da resposta hemodinâmica dos canais, das regiões esquerda e direita do córtex pré-frontal dorsolateral, cuja relação com a memória de trabalho já é bem estabelecida na literatura. Essas correlações foram feitas com os anos e com os SPANs, para verificar se há efeito de série ou influência do SPAN na atividade neural. Infelizmente, os resultados dessa análise foram inconclusivos. Então, em conclusão, observamos que os resultados da avaliação neuropsicológica indicaram uma tendência geral de evolução do desempenho com o aumento da idade. Estaria relacionado, então, com o aprimoramento de capacidades linguísticas, executivas e motoras, que vai acontecer naturalmente ao longo da progressão escolar. É observado também um aumento do SPAN com a idade, o SPAN de dígitos, demonstrando então, como nas avaliações neuropsicológicas, que a memória de trabalho verbal evolui com a progressão escolar. Portanto, as crianças mais velhas conseguem realizar a tarefa com uma sequência numérica maior do que as crianças mais novas. No entanto, não foi possível correlacionar esse resultado com os padrões de ativação neural. Os baixos índices correlacionais de p-valores podem estar relacionados a uma alta variabilidade da amostra. Mas em próximas etapas, os dados definidos serão reavaliados sobre um maior refinamento estatístico. Enquanto é isso, muito obrigada por assistir essa apresentação.